Bom, hoje então nós vamos falar das religiões. Fala mal? Não. Fala bem? Também não. Entenda bem, a religião é coisa dos homens ou coisa da espiritualidade? Quando meia dúzia de homens se reúnem para cagar regra, ditar regra, manipular a opinião alheia, eles estão querendo tirar proveito. Então, em princípio, a religião é coisa dos homens, porque eu nunca vi nenhum espírito, nenhum guia espiritual vir à Terra e falar de religião. Eles homenageiam Jesus, eles falam que Jesus é o cara, mas eles não falam de religião. Jesus disse que o bom pastor tinha que se vestir de forma comum para que os comuns pudessem chegar a ele e ele então ajudar na medida do possível. Os padres se fantasiam com aquelas roupas, o pastor se fantasia de terno. Rio de Janeiro, 40 graus, os caras estão de terno. Os budistas também são fantasiados daquele jeito. O pessoal do candomblé acha que é africano. Eles querem fazer os grupinhos deles. E tem uns pastores, padres, não interessa o título, nem aceita, eles dão a entender que se o povo, se a família não for da igreja dele, não presta. Em cima de uma mentira tirada de um versículo onde Jesus falou que a família dele era os que iam ouvi-lo, já que a família de verdade estava do lado de fora chamando ele para ver se ele não ia ser preso. Porque já estava naquela história dos romanos. E a família estava preocupada. E inventa um bando de história para poder manipular a opinião pública. Mas, no momento, a gente está vivendo guerras. E guerras santas. Como a gente viveu cruzadas, como a gente viveu... Quando a gente fala a gente viveu, séculos e séculos atrás, mas a gente estava vivo naqueles séculos e séculos atrás. Então, a religião, ela dá direito a guerras. Aí um grupo fala que o outro grupo é fanático, que o outro grupo merece morrer, que o outro grupo... Vem a nós o vosso reino. É assim que Jesus ensinou o Pai Nosso para a gente. Então, o vosso reino são todos. Um grupo não pode falar mal do outro. Um grupo pode estar em evolução mais evoluído, o outro nem tanto, mas um tem que falar com o outro, um tem que tentar ajudar o outro. E hoje, nessa guerra que a gente está novamente no Oriente Médio, novamente é uma guerra santa, onde um povo que foi doutrinado a odiar o outro fez atrocidades que deram direito do outro se defender. Aí, nós aqui no Brasil, país longe de guerras, entendemos sem entender porcaria nenhuma, porque a gente nunca viveu, a gente em vida agora, né? Nunca viveu tal situação. Mas, veja só, essa tal de manipulação é tudo vista aos olhos de Deus. Deus criou o ser humano cheio de fraquezas, cheio de possibilidades de ser manipulado. Então, o julgamento não é dele, vocês não prestam, vocês prestam. Não,
O julgamento é dele em cima da consciência de cada um. Se você está numa etapa de evolução e é colocado no meio de um grupo que vai ser doutrinado a fazer besteira, a memória oculta de vidas passadas pode e deve lhe alertar. Mas você corre o risco de, no meio do caminho, errar? Corre o risco de, no meio do caminho, errar. Para acordar depois. Sabe, aqui no Brasil, a gente percebe essa manipulação tanto do governo de esquerda em cima da cabeça dos que não querem raciocinar, como nas próprias escolas. Por exemplo, eu tenho várias filhas, e minha última filha teve a oportunidade de, de estudar num grande colégio, um dos melhores ensinos, tal do Adventista. Foi ela para o colégio de crente. O filho do macumbeiro foi para o colégio de crente. Aí, quando ela voltou com a Bíbliazinha que o colégio imprime, falando que Deus era Jesus, eu falei, minha filha, Deus não é Jesus, Jesus é Jesus, Deus é Deus. Não, a professora falou. Conclusão, doutrinação de sala de aula pega. Como pega? Lógico que pega. A criança estava me dizendo, minha filha me dizendo, acreditando na professora. Então, o que esses xiitas, selaítas, muçulmanos, que são doutrinados desde criança a odiar o país vizinho, não passa na cabeça deles que é direito uma idiotice de não respeitar a vida alheia ou não. Sabe, não estou passando mão na cabeça de ninguém, não. Todo mundo é julgado pela própria consciência. Não existe ação que não seja coordenada pelo mundo espiritual. São ações horrorosas, são depurando a terra. Já tinha sido dito naqueles 7 cálices do Apocalipse, já tinha sido dito. Se tinha sido dito pela religiosidade, a religiosidade presta, porque ela, entre as linhas, ela explica o que deve ser levado a sério ou não. O que deve ser levado a sério é aquilo que leva ao amor. O que não deve ser? Aquilo que não leva à empatia. Entenda bem, eu não estou aqui falando que você tem que perdoar a idiotice de A, B ou C. Não é caso de perdoar. Perdoar você tem que dar porque o amor perdoa. Mas o fato é, se você não julgar, não precisa perdoar. Porque se você julgar, condenou. Se você não julgar... Então Jesus fala, não julgue para não ser medido pela regra que você inventou. Quem vai te medir? Tua própria consciência depois da morte. Por que você tem que amar para evoluir? Porque na espiritualidade, ninguém engana ninguém. Todo mundo está vendo a aura de cada um. Todo mundo sabe a cor, se é positiva ou negativa. Todo mundo pensa, ouve inclusive os pensamentos. Então lá só sobrevive quem tem empatia. Então na Terra que você pode enganar os outros, você não precisa dessa tal empatia. Mas daí quando morre, a consciência te cobra. Mas vamos voltar ao lado espiritual, ao lado de religião. A religião é dos homens ou da espiritualidade? Se você entende que a religião é um bom caminho que leva a Deus, ótimo. Mas você tem que achar entre as linhas esse caminho. Porque literalmente o que está escrito não leva a Deus, leva à ignorância. Uma vez eu vi na televisão
sujeito que não mostrava grande conhecimento ou estudo, falar que o nome do demônio é legião. Porque em uma das passagens onde Jesus falava com um imundo, um espírito imundo, para rechaçar ele da cabeça de um pobre coitado que sofria com um encosto, ele se apresentou como, se ele tinha que dar um nome, que Jesus perguntou o nome dele, ele falou, se eu tenho que falar o nome, meu nome é Legião, porque eu represento muitos. No umbral tem muitos, desde aquela época. Aí, como legião, na época dos romanos, era lá o exército, literalmente o pastor de pouca educação e cultura resolveu chamar de legião o capeta. Literalmente. Não, você tem que encontrar entre as linhas e fazer o seu caminho. O seu caminho não é o meu. Cada um tem o seu caminho. Na altura da escada de evolução que cada um tem. Cada um tem que procurar o seu. Eu posso dar dicas. Mas se você vai escolher andar no caminho 100%, andar no caminho 10%, andar no caminho 1%, é a escolha sua. Eu não acho que eu estou no caminho 100%. Mas, bem ou mal, eu tento me esforçar um pouco. Então, religião que cria guerra, religião que faz a cabeça de uma comunidade, religião que faz a cabeça de poucos que não estudaram muito, chegam a chamar uma garagem de igreja. Sabe, religião que o pastor fala que Deus é o dono do ouro e da prata, porque em um versículo fala isso, enquanto que Jesus falou que o bom pastor é aquele que não leva ouro, não leva prata, não leva cobre, não leva 2 cintos, não leva 2 túnicas, não leva 2 coisas, para parecer um materialista. E que se veste igual àquele que ele vai ajudar. Sabe, religião é coisa dos homens. Olha, eu escrevi livros sobre o cristianismo, escrevi livros sobre o espiritismo, escrevi livros sobre o afro-brasileiro, escrevi um livro sobre os axés dos orixás, eu conheço um pouco de tudo. Se me pergunta, você é católico? Não, fui batizado. Você acha interessante a igreja? Acha, a igreja é um centro de socorro. Sabe, a igreja no passado tinha cruzeiro, tinha o portão da frente, depois o outro portão, as almas ficavam lá fora, as almas eram socorridas nas igrejas. E na nave, dentro da igreja, é aquele lugar lindo, bem vibrado, onde espíritos de luz trabalham. Mas eu sou católico porque eu sigo a manipulação do Papa, dos padres. Não sou. Eu sou protestante, escrevi livros sobre os protestantes. Conheço muito mais a Bíblia, pelo menos do que Jesus falou, do que os pastores. Mas não sou protestante. Tive casa aberta de umbanda. Nunca fiz umbanda como todo mundo faz. Inclusive os meus guias, que tomavam conta da casa, que faziam. Eu era o EQUED, eu era o segundo. Embora ali era chamado de Pai de Santo. Mas quem manda na Umbanda não é o Pai de Santo, a Mãe de Santo. Quem manda na Umbanda é o guia dele. Conheço muito mais de axé do que muita gente do candomblé. Mas não sou de nação, não sou do candomblé. Mas o que eu tirei de cada um deles? Alguma coisa entre as linhas que me desse caminho a Deus. E o caminho a Deus é simples.
Se você viver o dia a dia pensando nas vontades do ego do seu corpo, você vai para o umbral. Se você viver o dia a dia lembrando que tu vai morrer qualquer hora, qualquer dia, qualquer mês, qualquer ano, você vai se preparar para esse dia. Então, vai ficar lembrando da espiritualidade o tempo inteiro, e o tempo inteiro, então, vai estar pronto a evoluir, porque você vai combater o próprio ego. Então, a vida é você contra você mesmo. Se você se entender e perceber que a dificuldade da sua personalidade é o karma da sua vida, você vai perceber que todo mundo tem um karma. E aí você escolhe, ou você rouba os outros para tirar proveito, ou você tenta ajudar os outros para também ser ajudado. A ação e reação. Aí treina empatia, para quando chegar na espiritualidade, está pronto a servir. Lá, eu já falei em outros vídeos, lá os de cima mandam, os da faixa vivem em paz para ajudar os de baixo. Sabe, não existe em cima, meio e baixo. Não, qualquer lugar tem em cima, meio e baixo. Lá embaixo tem em cima, meio e baixo, lá em cima tem em cima, meio e baixo. Agora, se não tiver empatia, você não cabe nesse mundo. Se não tiver amor, se não tiver perdão, se não tiver entendimento, se não tiver gosto por aprender, não cabe nesse mundo. E esse mundo acaba com a morte. O mundo de lá, não. Então, você que está preso a alguma religião, você que está preso, você que tem um parente preso em alguma religião, você que está se perdendo nos gostos dos seus mentores, pelo amor de Deus, pense um pouco. Pense um pouco. Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa. Acho que não. Acho que eu já falei tudo. Gostou? Dá o like, compartilha, comenta, tira dúvida. Não gostou? Joga pedra. Faz o que você quiser. Estou aguardando que todos fiquem bem. Um abraço.